agora sem puxar a sardinha, não. Se hoje joga Flamengo e Arsenal, o Flamengo ganha. O Flamengo ganha. Hoje, mas eu acho que agora sem puxar a sardinha, não. Se hoje joga Flamengo e Arsenal, o Flamengo ganha. O Flamengo ganha. O Flamengo que endureceu, jogou com o Liverpool, o Arsenal está muito mal. O Arsenal é um time intermediário hoje na Inglaterra. O Edu Gaspar com noção total do mercado brasileiro, buscou um zagueiro também, com observação, um zagueiro canhoto que chegue e possa jogar já na próxima rodada. É o caso. Mas o Arsenal faz uma campanha que não lhe garante nem a Liga Europa na próxima temporada. É a pior campanha do Arsenal nos últimos tempos, é o time mais fraco do Arsenal nos últimos tempos. Não que ele vai chegar lá para jogar no Manchester City, né? Como tá, ou no Liverpool. Ele vai chegar num Arsenal que hoje tem mais um nome do que propriamente um time bom. 10º colocado nesse momento. É uma coisa, faz muito tempo que nos tempos do Wenger, pelo menos sempre entre os 4, 5. Não, e assim, e times velozes com o Wenger, né? Sim. O francês gostava de time ligeiro. Ligeiro com a bola, né? A gente tá falando tanto de identidade de times no Brasil, são poucos. O Arsenal tinha uma identidade. Não ganhava muitas taças, mas estava sempre entre os 4, jogava sempre a Champions League. Já era uma coisa. E agora caiu muito o time inglês. E a gente considera o mercado do Flamengo perfeito. Perfeito mesmo. Ele contratou um centroavante que o Jorge Jesus queria, que é o Pedro. Ele queria um jogador de área e contratou numa condição melhor do que aquela em que o Jorge Jesus queria ele no Fluminense. Ele aumentou a concorrência no elenco com a chegada do Michael, do Pedro Rocha, do Thiago Maia. Ele substituiu o Pablo Mari e o Rodolfo com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tem um ganho claro aí, Rodolfo por Gustavo Henrique ou Léo Pereira. Ele fez um caixa com a venda do Renier por 138 milhões de reais. E de quebra, o Flamengo ainda impede que o Grêmio se reforce com o Pedro. Impede que o Corinthians se reforce com o Michael. Impede que o Léo Pereira siga no Atlético Paranaense, impede que o Corinthians se reforce com o Michael, impede que o Léo Pereira siga no Atlético Paranaense e impede que o Gustavo Henrique siga no Santos. Ou seja, além de se reforçar de forma muito boa, ele ainda enfraquece 4 rivais dele na Libertadores. 4. Mas não se reforça sem necessidade, porque ao contrário do que o Palmeiras fez nos outros anos, que contratou muita gente que às vezes até não precisava, né? Porque o Palmeiras em determinado momento fez isso também. Foi para o mercado de maneira muito agressiva, tinha dinheiro para isso, mas às vezes contratava quem não precisava, só para que os clubes adversários não se reforçassem. Dava chapéu nos adversários, mas não precisava tanto ter aqueles caras para posição. O Flamengo contratou caras que ele precisa para reposição, para montar o elenco. O Michael, eu tenho dúvidas, porque o Flamengo tem outras opções ali com as mesmas características. Mas os outros jogadores, para reposição de elenco, para formação de elenco, eu acho que o Flamengo foi, de fato, preciso, tem dinheiro e foi contratar quem ele queria, na hora que ele queria, mostra que não vai ter para ninguém de novo. E um time que incomodaria, né, entre aspas, porque jogou muito bem contra o Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, está desmantelado, porque perde Bruno Guimarães, Marco Ruben, pode perder o Rony, Léo Pereira. O técnico. Então, assim... O Atlético é um clube muito peculiar, né? E acho que ele tem muito a imagem do seu comandante, o Petralha. E, normalmente, e foi assim nos outros times vencedores, o Petralha tem uma história interessante, porque quando o Atlético foi campeão brasileiro em 2001, que ninguém esperava, aquele time que era treinado pelo Geninho, tinha o Kleber, o Alex Mineiro, o Kleberson, o Atlético... Cocito. O Rizek só lembra dos jogadores mais viris. Lembra do Cocito? Davi que na pelada. Lembro. Cocito foi para a seleção de base. Então, Cocito. O Atlético daquela vez
digamos que contra a vontade do Petralha, decidiu manter o time vencedor, aumentando o salário de todo mundo e tudo mais, e o time caiu na fase de grupos da Libertadores, no ano seguinte, com o mesmo elenco e tudo mais, com o mesmo treinador. Desde então, o Petralha tem a tese dele, é uma tese discutível, é que quando um time chega no ápice, na conquista, ele não vai conseguir se manter em grande nível, isso ele olhando para o time dele, para o clube dele. O que ele faz? Se tiver boas ofertas, ele vai reformular. Ele está reformulando. O time do Atlético, o Pedrinho falou, está desmantelado. Desmantelado, completamente desmantelado. Total incógnita. A única preocupação, vender bem. Então, vender bem para formar um outro time. Então, o Atlético vai ser outro time. Praticamente o mesmo nas 2 últimas temporadas, sendo que na outra vendeu o Pablo bem para o São Paulo, né? Ele fez uma... E aí vai se reformular. Então, nem vejo o Atlético muito nessa... E perdeu gente em todos os setores, né? Perdeu seu principal zagueiro, perdeu seu principal volante, perdeu seu centroavante e pode perder seu principal atacante, que é o Rony. Isso. E as reposições não estão à altura. Não. Até pelo teto salarial, que eles não ultrapassam o teto salarial. Perdeu 2 reservas, Pedro Henrique e Camacho. Então. Perdeu o técnico. Aí a comparação, por exemplo, de Flamengo e Corinthians, uma outra comparação. A gente falava do Pedro Henrique. Pedro Henrique volta de empréstimo para o Corinthians, já é titular absoluto, sendo que ele não era titular do Atlético. O titular era o Léo e o Bambu, que está na seleção. Então, assim, o Corinthians hoje tem um titular que era reserva do Atlético, o Flamengo vai, sem saber se vai ser ainda titular, mas contrata o principal zagueiro do Atlético. A diferença Verdade? de poderio do Flamengo em relação aos outros é muito grande. O Corinthians queria contratar o Michael para ser a grande estrela da janela. O Flamengo foi lá e, sem muito esforço, contratou para ser um reserva do time. Isso. Acho que isso também mostra a diferença, né? O suposto trio de ataque reserva do Flamengo é Pedro Rocha, Michael e Pedro. Que seria titular absoluto no Grêmio. O Pedro queria, o Flamengo falou, não, vou trazer para ser reserva do Gabriel. Esses 3, se você for pensar... Eles não seriam titular no Corinthians? Seriam. Esse trio? Claro, pelo amor de Deus. E 90% dos times. 90% a porcentagem. Então, quase, se você for pensar, talvez não no Palmeiras. É isso que eu ia falar, talvez não no Palmeiras. O Pedro seria, eu acho, no Palmeiras. Cara, eu tenho o Antony em alta conta. Acho que o Everton Cebolinha no Grêmio não sairia. Tá bom, então, Mas os outros 2 jogariam no Grêmio. Exato. Os outros 2 jogariam no Grêmio. Se você pensar que o Antony pode sair do São Paulo a qualquer momento, os 3 jogariam no São Paulo. Os 3 jogariam no São Paulo. Tirando o Antony... Né? Mesmo assim, o Antony dava uma boa discussão ali, uma boa briga. Dá uma boa... O que responde essa pergunta? Quer dizer, o Flamengo aumentou a vantagem para os rivais. O Flamengo melhorou o time dele. Não vai, provavelmente, sentir falta do Pablo Mari. E melhorou a qualidade do time. Olha... Se não der... Porque futebol é futebol, né? Futebol pode acontecer qualquer coisa, mata-mata pode acontecer qualquer coisa, mas o Flamengo vai desenhando aí uma projeção de dominar o futebol brasileiro por mais uma temporada. Mas você falou mata-mata, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o time do Grêmio é super enjoado, tem condição de no mata-mata, como fez o Atlético Paranaense ano passado, tirar o Flamengo. É possível. O Grêmio tá com o time enjoado. E contratou bem. Outros times têm condição de, no mata-mata, tirar o Flamengo de uma competição. Mas no pontos corridos é muito difícil. Nos pontos corridos é muito difícil. Com esse elenco, nos pontos corridos é muito difícil. Eu só tenho uma preocupação. Com esse elenco e com esse modelo de jogo que já venceu, é muito difícil. Eu só tenho uma preocupação com relação ao Flamengo, é a permanência do Jorge Jesus. A gente tem falado isso... Eu me preocupo, porque já teve o boato que o Porto tem interesse, então, assim, quem o Flamengo vai... É lógico que eles já devem ter também rastreado outros treinadores com esse perfil, mas o começo não é fácil. Por mais que já esteja ali programado o modelo, chega um treinador europeu, enfim, você botar em prática, você conhecer o que está acontecendo com o Gesualdo, não é falta de competência. A gente avalia, às vezes, 15 dias de treinamento. Não dá tempo, né? O cara está se adaptando a tudo, entendeu? A tudo. E o Jesus também, quando chegou, teve um pouco de dificuldade. A gente já falou sobre isso. Então, assim, quem seria um treinador com essa essência se Jorge Jesus não ficar no Flamengo? Essa é a minha preocupação. Porque pode chegar um cara e falar assim, rapaziada, vamos tocar desse jeito aí. Os ajustes que eu fizer vão ser ajustes bem simples, mas é o mesmo modelo, jogue do jeito que estava jogando. Pô, beleza, ok. E se chegar um treinador e quiser fazer algo diferente? Quer botar o dedo dele com outro perfil? Essa é a minha preocupação. Eu acho que isso pode azedar um pouquinho o processo do Flamengo. O nome natural que vem à cabeça
É o do Sampaoli, evidentemente. Até porque o Sampaoli está dando não para todo mundo, uma dessa. Não, Jesus não saiu respondendo a pergunta do Pedrinho, quem seria? É o nome que vem à cabeça. Naturalmente, se o Flamengo estiver pensando em alguém, se preparando na possibilidade de perder o Jesus lá no meio do ano. Agora, é bom lembrar, e não sei se o Sampaoli esperaria até o meio da temporada. É bom lembrar também que quando o Jesus chegou, ele teve um tempinho, porque o Campeonato Brasileiro parou por causa da Copa América. Teve um tempinho ali de 20 dias para treinar o time. E esse ano não haverá esse tempo, porque o campeonato não vai parar para a Copa América. Então, se o Jesus, de fato, deixar o Flamengo na metade da temporada... O Jesus só vai sair se um gigante europeu, lá na próxima janela, trocar de técnico e quiser o português. Então, se tem muita coisa ainda para acontecer para tirá-lo, né? Hoje, não há, assim, essa iminência, né, dele sair. Vai precisar um clube europeu querer trocar de técnico, apostar nele. Ainda tem um caminho aí pela frente, caso o Flamengo tenha que lidar com isso. O nosso colega Paulo Vinícius Coelho, que agora é nosso colega, vai estrear semana que vem no Bem Amigos, estará também aqui na bancada do Seleção. Ele fez um levantamento nesse ano que foi muito curioso. A gente falou muito desse time titular do Flamengo, que todo mundo sabe escalar, do time do ano passado. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari... Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time jogou apenas 11 partidas com os 11 em campo. Apenas 11. Desculpa, 9 partidas com os 11 em campo. Foi na goleada ou nos 3-0 em cima do Palmeiras, no Maracanã. Na vitória contra o Santos. Na vitória sobre o Inter, no empate contra o Grêmio lá no Sul, jogo da Libertadores, jogo da volta, 5-0. No segundo tempo contra o Vasco, nos 4-4. E no Flamengo e River Plate da final da Libertadores. A gente está mostrando as partidas, foram apenas 9 jogos. Quase todos super importantes, jogos chaves na temporada. Além dos 2 do Mundial. Foram 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. 22 gols feitos, 9 gols sofridos. Isso é bem interessante porque lembra